Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Hoje, domingo, 24 de julho, 17º domingo do tempo comum. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Queridos irmãos, vai curtindo, compartilhando, ative o sininho e junto com o canal da Casa de Missão, aqui no YouTube, seja um grande evangelizador. Queridos irmãos, recordando nosso retiro do próximo fim de semana, você, jovem, é convidado, jovem de idade, de espírito, a viver essa experiência conosco, este grande reavivar metanoia. Vai ser uma bênção, queridos irmãos, o que está sendo preparado para você, assim, algo grandioso, de uma proporção muito maravilhosa, e tenha certeza que vai ficar marcado no meu e no teu coração. Amém? Queridos irmãos, o evangelho deste domingo é Lucas, capítulo 11, dos versículos do 1 ao 13. Levante-se vossa mão contra os vossos adversários e sejam aniquilados todos os vossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, vamos comentando o evangelho para a gente ganhar mais tempo aqui na meditação. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. Queridos irmãos, Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso, a oração mais perfeita, a oração mais completa, pois foi o Mestre que nos ensinou. Mas Jesus ele nos ensina a oração do Pai Nosso, para que eu e você, depois do Pai Nosso, possamos ter um diálogo com o Senhor, possamos com as nossas próprias palavras entrar em comunhão com o Pai. Pois Jesus ele se reservava nas madrugadas para estar em diálogo com o Pai. Estar em diálogo com o Pai é o momento em que eu e você conseguimos ter acesso ao coração dele, onde a gente consegue entrar no coração de Deus e ali usufruir, ali conhecê-lo. A oração é o único meio mais eficaz para que eu e você conheça a Deus. A oração verdadeira, a oração onde eu estou ali diante de Deus e falo o que está se passando, o que eu estou sentindo, o que eu estou passando no momento. É um momento em que eu me derramo na presença do Senhor. Então, já neste domingo, que possamos participar da Santa Missa em oração, em comunhão com o Pai, aonde eu falo de tudo para Ele e Ele vai me dar a resposta. Ele vai falar no mais íntimo do meu coração. E aí Jesus vai ensinar a oração. Quando orar, dizer: Pai, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento, perdoai os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação. Queridos irmãos, a oração é onde Deus me dirige, aonde Ele me condiciona, aonde Ele me coloca num caminho seguro, num caminho onde Ele vai me direcionar a ir ao encontro, a fazer a vontade dEle. Mas eu preciso de um coração aberto, um coração puro, um coração que compreenda que a oração, irmãos, é um movimento que muda tudo ao meu redor. Aonde eu vou estar atento à vontade de Deus, onde eu vou estar atento a fazer a vontade dele a cada dia, a cada momento. Porque quando eu oro, eu conheço o Pai. Quando eu oro, como Jesus orava lá no horto, contudo, Senhor, faça a tua vontade e não a minha. Quando eu oro, quando eu sou uma pessoa fervorosa na oração, então se você não tem ainda essa vontade de orar muito, talvez você ainda não reza um terço, um rosário, talvez você ainda não tira minutos a estar diante do sacrário. Faça esse propósito, irmãos. Faça esse propósito em entrar em comunhão com o Pai. Pois hoje o Evangelho nos mostra que a oração, ela alcança graças no coração de Deus, principalmente a nossa conversão. E quando eu compreendo também que a oração
é o meio de eu ser um intercessor, pois Deus ele quer nos usar também como intercessor, assim como Jesus, ele é o mediador nosso diante do Pai. Assim também ele quer que nós sejamos o mediador para nossa família, para todas as áreas da nossa vida. Deus ele quer nos usar. Jesus ele ensina o Pai Nosso, queridos irmãos, para que nós então tenhamos esse diálogo com Deus. A oração eficaz, queridos irmãos, é aquela que eu não deixo de fazer. Aquela que, sabe, quando as coisas não acontecem, às vezes eu oro uma semana, duas, um mês, aí eu desisto porque algo não aconteceu ou porque parece que Deus não me responde. Mas olha, queridos irmãos, que Jesus vai dizer nesse exemplo. Em seguida ele continuou: se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois o amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder lá de dentro: não me incomodes, a porta já está fechada. Meus filhos e eu estamos deitados, não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, no caso de se levantar para lhe dar os pães por ser seu amigo, certamente por causa da sua importunação se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. Uma oração de importunação, aquela que eu bato no coração de Deus, aquela que dia e noite eu faço, eu clamo com um coração puro, Deus vai me atender. Na primeira leitura hoje vemos Abraão, Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra. Abraão ele é insistente e importuno, ele vai dizer: Senhor, eu pecador me coloco na tua presença, mas e se lá nessa cidade se tiver 50 justo, você vai destruir? Não vou destruir. Aí Abraão continua insistindo: mas Senhor, e se tiver 40? Não vou destruir. E Abraão continua: Senhor, eu sou pecador, do pó eu vim, eu sou nada, do pó eu vou voltar, eu não sou nada. E se tiver 30? Não vou destruir. E aí Abraão continua: 20? Não vou destruir. Abraão é mais insistente: se tiver 10, eu não vou destruir. Queridos irmãos, a oração eficaz é aquela que a gente insiste, aquela que a gente bate, porque Jesus vai dizer: e eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto, pois todo aquele que pede recebe, aquele que procura acha, e ao que bater se lhe abrirá. Queridos irmãos, é com insistência, no diálogo com Deus, pois ele quer ouvir os seus filhos, ele quer ouvir aquilo que o coração do filho pede, aquilo que o coração do filho está sentindo, ele quer ouvir com as nossas próprias palavras. E a oração do Pai Nosso é o meio para que nós começamos então um diálogo com o Senhor, um diálogo sincero, um diálogo em que eu rasgo o meu coração na presença de Deus. Naquele dia em que gritei, vós me escutaste, ó Senhor, vai dizer o salmo de hoje. Grita, irmãos, pede, clama com insistência, não desista, não desista, porque talvez Deus está silencioso nas suas orações, mas é aí que você vai encontrar o melhor meio de criar uma intimidade com Deus, de criar um diálogo sincero, porque a graça, ela só acontece para um coração que insiste, que faz essa importunação com o Senhor, que pede todo o tempo a Deus. Primeiro pedir como os discípulos, ensina-nos a rezar. Primeiro pedir: Senhor, me dai a graça de ter um coração puro e me ensina a rezar. E depois pode ter a certeza, irmãos, que se vós, pois, sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo ao que lhe pedirem. Esse é o meio. Deus ele derrama o seu Espírito Santo para nos ensinar a rezar, pois sem ti nada podemos fazer, sem o Espírito Santo nada é possível. Por isso peçamos a graça neste domingo, irmãos, de pedir o Espírito Santo, primeiro, saber rezar, saber fazer uma oração sincera, como nós na casa de missão, quando rezamos: levante-se vossa mão contra os vossos adversários e seja aniquilados os vossos inimigos. É o meio, irmãos, de estarmos de pé na nossa vida, na nossa casa, em todas as áreas da nossa vida. É a oração, é ela que sustenta a nossa vida,
ela que sustenta o nosso coração, e por isso que Deus hoje ele nos ensina a rezar para que todas as graças aconteçam na nossa vida. Queridos irmãos, Deus te abençoe, Deus te ilumine, um ótimo domingo, uma ótima semana. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.